Domingo é dia de mais uma eleição no país e o quadro Direito em Pauta de hoje faz um balanço do ponto de vista jurídico do pleito até aqui e projeta esse segundo turno. Pode rodar. Estamos às vésperas de uma das eleições mais conturbadas desde 1989, quando o Brasil começou a ter novamente eleições diretas. Mas quais os avanços conquistamos neste ano e o que precisamos melhorar? Já está todo mundo pensando fake news, né, agora. Para fazer um balanço do processo, nós contamos com a presença do advogado especialista em direito eleitoral, Lucas Lazari. Seja bem-vindo. Boa noite, Bives. Boa noite aos telespectadores da Ubra TV. A gente está exagerando? Foi uma das mais conturbadas, a gente pode dizer assim, desde a nossa volta à democracia? Acredito que sim. Vocês, jornalistas, sabem melhor do que nós, mas... É verdade, a redação aparentemente não para. é o que está acontecendo. É verdade. Bom, muitos boatos têm circulado nas redes sociais sobre uma urna eletrônica, né, sobre a urna eletrônica, dizendo que ela pode ser fraudada. Vamos perguntar de novo, né, nessas eleições, pode ou não ser fraudada a urna? Ela é vulnerável? Olha, a urna eletrônica ela é usada desde as eleições municipais de 1996. E desde 2000 que ela é utilizada em todo o território nacional no processo eleitoral. A urna eletrônica ela é no sábado, véspera da eleição. Quem está assistindo com o nosso programa pode saber disso. O TRE faz uma auditoria dessa urna, chama os partidos políticos, chama o Ministério Público, chama a Polícia Federal, chama a OAB, chama eventualmente qualquer cidadão que quiser lá comparecer para sortear, para fazer uma auditoria por amostragem, urnas que seriam utilizadas no dia seguinte para chamar elas para o tribunal, para testar essas urnas, ou seja, se faz uma votação paralela, uma votação simulada, em que as pessoas votam na urna eletrônica e também se vota... em cédula para conferir se o resultado que sai na urna é o mesmo que sai na cédula. E eu não acredito nos boatos de que a urna seja fraudada. Sim. Todas as denúncias que teve no domingo, os próprios denunciantes acabaram fazendo prova contra a sua própria denúncia. Tinha gente filmando voto para governador e achando que estava votando para presidente. Então, eu acredito que seria um grande retrocesso a gente querer voltar ao modo antigo de votação. Ela pode apresentar algum problema e aí ela é substituída, por exemplo. Sim. Mas aí é um problema técnico que a gente deve fazer. Né? Filmar, eu já sei que gravar no celular é a pior ideia possível. Não se pode entrar, né, com o celular para votação. Mas o que a gente deve fazer imediatamente? Chamar quem está responsável na mesa e comunicar, a minha urna está dando algum problema, o que eu devo fazer numa situação dessa? Olha, se o cidadão estiver votando e acontecer algum problema com o seu voto, com a urna, ele tem que comunicar ao mesário, mas isso não é o que acontece. Eu deixo claro, o cidadão tem que saber que no segundo turno ele vota primeiro para governador e depois para presidente. Sim. Eventualmente o cidadão ele pode digitar o número do seu candidato na ordem errada, ou seja, digitar o número do seu candidato a presidente na hora de votar para governador e vice-versa, e pensar que com isso... Está tendo algum problema. Então, por isso até que o TRE indica, leve a colinha, quem não sabe de cor o número dos seus candidatos, para evitar isso. Ou leia a tela também, está escrito. Leia ali, a tela, está escrito. Né? O pessoal já sai teclando. Né? Interpretação de texto hoje, paciência para ler um texto. Por isso que o Instagram está bombando aí, né? Ninguém consegue nem no Facebook ler texto. Bom, o TSE atendeu menos de 1/3 dos pedidos de remoção de conteúdo da internet feito pelos candidatos à presidência. Apenas 1/3, ou menos de 1/3. O que a gente pode falar? O mapeamento do Estadão Broadcast mostra que de 37 ações, 11 foram atendidas pelos ministros. A Justiça Eleitoral tem condições de combater a propagação de notícias falsas em larga escala e também propagandas ofensivas aos candidatos. Eu acho que esse é o grande desafio que a gente vai enfrentar para as próximas eleições. Como combater as fake news, por exemplo? Eu penso que o TSE demorou a chamar o WhatsApp para conversar, chamar o WhatsApp para uma reunião, até eventualmente o TSE tem o poder de editar resoluções que têm força de lei, chamar o WhatsApp, inclusive, para audiências públicas para debater um problema que era sabido que iria acontecer. Talvez não soubesse que aconteceria na escala que aconteceu, mas sabia que ele iria acontecer. E eu penso que, projetando as eleições futuras, a eleição de 2020, por exemplo, é importante que essas questões que envolvem o compartilhamento de notícias falsas, principalmente pelo WhatsApp
onde em tese é muito mais difícil de saber quem foi o propagador dessas fake news, que se investigue e que se identifique essas pessoas, porque não se pode pensar que terminado o pleito isso perde objetos, perde interesse, que pelo contrário, é necessário se identificar quem fez o uso desse tipo de propaganda irregular para, inclusive, desencorajar que se utilize novamente nas eleições futuras. Hoje a lei consegue tipificar e consegue, por exemplo, vou dar aqui, ó, das decisões dos magistrados, defendem a liberdade de expressão e ressaltam que nem sempre o que a coligação ou o candidato ofendido alega ser notícia falsa se trata realmente disso. Né? Qual o limite para definir o que é fake news ou o que é liberdade de expressão? Né? Hoje dá para tipificar bem o que é uma fake questão news? é o que você acabou de ler de uma notícia postada por alguém, uma crítica, comentário postado por um eleitor e claramente identificado, ou por um adversário, em que eventualmente se debata se a informação postada é ou não é verídica. Outra coisa é quando se posta uma notícia claramente em que não se identifica o autor dessa notícia e que se posta barbaridades. O caso que você acabou de ler me parece ser de algo que é corriqueiro na justiça eleitoral de muitos anos, de que é uma crítica política postada por um adversário, Sim. Em que aí entra no debate se aquilo é ou não é verdade, que às vezes a forma como se interpreta um dado pode, dependendo de quem interpreta, ser verdadeiro ou não. A gente consegue, por exemplo, lembrar de mecanismos como o direito de resposta, entre outros. Esses ainda funcionam. Sim. Agora, inclusive minha na internet. questão é se hoje a gente consegue identificar bem, se os magistrados conseguem identificar bem o que é a fake news, separar, né, o joio do trigo e conseguem, por exemplo, a partir da tipificação, conseguem punir essas pessoas. Hoje a lei pune ela é clara na sua punição, por exemplo. A gente teve um caso agora, recentemente. Sim, aqui no Rio Grande do Sul. Exatamente, no Rio Grande do Sul. Eu não me lembro, era uma educadora física. Sim, sim. Né? A Constituição, no mesmo artigo em que ela garante a liberdade de expressão, ela expressamente proíbe o anonimato. Então, espalhar notícias falsas como regra, quem espalha notícias falsas se faz através de forma anônima. A gente não vê esses sites que espalham notícias falsas sobre candidatos, a gente sabendo quem é o responsável pelo site. Sim. Como regra, são sites que são alimentados por robôs. Então, quando se descobre que é o robô, claramente ele tá infringindo o mesmo artigo que permite a liberdade de expressão. Bom, alguns desses políticos, a gente viu, por exemplo, no Senado, a renovação foi grande, muitos não conseguiram se reeleger, alguns desses políticos vão ficar sem foro privilegiado, principalmente após, né, a eleição, e aí é um efeito da Operação Lava Jato no Congresso. Há espaço para o debate do fim do foro privilegiado? A gente precisa rever esse instrumento jurídico de alguma forma? Olha, eu lembro que não faz muito tempo, no chamado mensalão, de 38 réus, apenas 3 tinham foro. Apenas 3 de 38 tinham foro, e o STF entendeu que todos, mesmo os que não tinham mandato de deputado federal, de senador ou eram ministros, tinham que ser julgados direto no Supremo. E na época a opinião pública inteira defendeu a opinião do então ministro Joaquim Barbosa de que deviam todos ser julgados no Supremo. Se entende hoje em dia de que o foro privilegiado, o chamado foro privilegiado, que é o foro por prerrogativa do mandato do parlamentar, é algo que beneficia o parlamentar. No passado bem recente, se entendeu o contrário. Eu penso sim que há espaço para se debater esse tema. O Supremo não tem condições, eu digo, de estrutura de julgar ações penais de forma originária, ou seja, de ser a corte que faz a produção de provas desses processos penais. Penso sim que é necessário, mas também não vejo que seria algo salutar se mandar todos os processos para a primeira instância. Vamos imaginar, por exemplo, o caso de um juiz de uma comarca, de uma cidade pequena, em que vai ter que julgar o prefeito da cidade, vai ter que julgar o deputado federal que tem a base eleitoral na cidade. Seria muito difícil que esse juiz tivesse independência para julgar esse caso. Bom, uma das novidades da eleição foi o fundo eleitoral. Para driblar o famoso caixa 2. Dá para imaginar, o jogo ficou mais limpo, na tua opinião? Ainda precisa de aperfeiçoamento esse mecanismo, por exemplo, para evitar caixa 2? Olha, o fundo eleitoral foi uma necessidade, porque até a eleição de 2014 as pessoas jurídicas podiam fazer doações eleitorais, elas não puderam fazer doações, e a eleição de 2016 foi uma eleição que tinha muito pouco dinheiro, os partidos praticamente não tiveram condições de se sustentar. E o fundo eleitoral foi uma alternativa, sei que tem críticas a ele, mas me parece que ele foi uma novidade positiva.
Bom, e a cláusula de barreira que fixou 14 dos 35 partidos do país, ela funcionou para que a gente sabe que o jogo de coligação, criação de partido, tudo funciona ali dentro. Hoje, tu acha que é um mecanismo eficiente? A cláusula de barreira era para ter, nas eleições de 2006, era para ter entrado em vigor e o Supremo, em 2007, a declarou inconstitucional. É verdade que teve alterações, agora ela é fruto de uma emenda inconstitucional e não de um mero projeto de lei, mas eu penso que há espaço ainda para partidos prejudicados questionarem no Supremo a validade dessa emenda, que, por exemplo, tem partidos que fizeram mais votos, que fizeram mais deputados federais e não passaram a cláusula e outros partidos com menos votos passaram a cláusula, porque a cláusula exige a divisão por estados desses votos, então teve partidos que tiveram uma votação, um número maior de deputados eleitos, mas como concentraram esses deputados em alguns estados, não passaram a cláusula. Sim. Então, eu penso que essa cláusula de desempenho certamente será um objeto de questionamento no Supremo ainda. Bom, como tudo na vida, a gente tem que continuar aperfeiçoando. A gente sabe que novos desafios surgiram nessa eleição e a gente vai continuar debatendo eles com especialistas, assim como o doutor Lucas Lázari. Seja sempre bem-vindo, um forte abraço e que todos possamos ter uma eleição, né, justa, tranquila e na paz. Acho que todo mundo pensa assim, né? Sem dúvidas. Bom, muito obrigado pela presença.